Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno internauta, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna internauta. Vamos continuar o módulo 3, o módulo de planilhas eletrônicas, Excel e Calc, aula de número 16, onde nós vamos conhecer intervalos de células. Este, novamente, é o curso completo de informática para concursos públicos, sendo publicado aqui no YouTube de graça para todos vocês e também sendo replicado no euvopassar.com.br para aquelas pessoas que gostam de usar Eu Vou Passar para baixar os vídeos para o seu computador. Não que não seja possível baixar os vídeos através do YouTube, porque eu já mostrei como. Tem um vídeo aqui nesse canal que diz como baixar as videoaulas para o seu computador. As videoaulas do YouTube, os vídeos do YouTube, eu mostrei como você baixar. Bom, a gente vai começar intervalos de células. Na aula passada a gente falou sobre funções, quando eu expliquei o uso do ponto e vírgula, né? E a gente vai rever aqui rapidinho alguma coisa, mas a gente vai ver intervalos de células, que é importante. Olha só, no nosso amigo aqui, nós temos dois exemplos de cálculos aqui, né? Um exemplo que é feito com uma oração, uma equação normal, quer dizer, uma expressão aritmética normal, o uso do sinal de mais, para somar diversas células, como está no exemplo aqui. E nós temos aqui embaixo o uso da função soma, certo? Imagina que você tem que somar 370 números. Vamos imaginar, da célula A1 até a célula A370, lá embaixo. Imagina só que loucura, certo? Aí o chefe diz, não, mas você tem que somar. Isso aí, mas chefe, tem que somar. Aí lá vai você, né? Igual, soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A3, 10 minutos depois. Ponto e vírgula, A369. Ponto e vírgula, A370. E fecha parênteses e dá enter. Deve ser muito ruim, né? Não você fazer um negócio desse. Mas existe um jeito mais fácil. Existe um jeito mais fácil porque imagina que o teu chefe diz para você assim, olha, eu quero que você vá dar esse aviso nas salas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí você olha para o seu chefe, doido para perder o emprego, e diz assim, chefe, o senhor não conhece a preposição até? Aí o chefe, como assim, meu filho? Aí você faz, o senhor podia dizer, eu quero que você dê esse aviso das salas 1 até a sala 7. Não é não? Da sala 1 até a sala 7, engloba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o chefe faz para você e faz, não precisa mais dar aviso a sala nenhuma, apenas vá na sala do RH, que aí você deixa que eu dou o aviso pelo telefone. Pronto. Então, assim, acontece o seguinte, eu poderia apontar para várias células de uma vez, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, usando ponto e vírgula, separando elas. Mas espera aí, se elas formam uma sequência, eu posso indicar, faça isso de A1 até A7. Não podia fazer isso, no caso aí da nossa planilha, até A6. Não podia fazer isso. É exatamente o que a gente vai aprender agora, vai aprender a usar o até. O até no Excel, e aí eu vou sair, vamos sair, em vez de escrever essa bagaceira toda, ó, eu vou escrever isso. Pronto. Veja que interessante. Veja que interessante. Vamos aumentar o zoom. Olha só. Eu escrevi, realize a soma de A1, 2 pontos, A6. O símbolo de 2 pontos, ele é lido no Excel como até. E a partir do momento que você usa o 2 pontos em alguma função, você está criando o que nós chamamos carinhosamente de intervalo. Isso aqui já não é mais uma célula, não. Isso é um intervalo de células, ou seja, um conjunto de células vizinhas.
na hora que você utiliza o sinal de 2 pontos, você está criando uma entidade chamada intervalo. E o intervalo que compreende A1 até A6 é justamente este intervalo que aqui se apresenta para vocês. Vocês estão percebendo que na hora que eu escrevi com 2 pontos, o Excel passou a entender toda essa entidade como uma coisa só. Tanto que envolveu toda ela com uma única cor. Se você, como estava sendo feito antes, como é que estava sendo feito antes? Eu estava apresentando cada célula como se fosse um argumento só. A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4, ponto e vírgula. Não estava fazendo isso? Pois é, agora a gente está usando intervalo. A gente tá, de A1 até A6 é uma coisa só. Como estava antes, isso aqui estava tudo colorido. Cada uma delas era entendida como um argumento separado. O resultado, na prática, o resultado é o mesmo. Você só está escrevendo menos. Só isso. Na prática, o resultado vai ser 680. Ó. Vou dar Enter. Mesmo resultado. A diferença é que quando eu escrevo assim, ó, cada uma dessas células que está aqui, cada uma dessas células aqui recebe uma cor diferente justamente por ser um argumento diferente ou uma entidade diferente perante essa equação aqui, certo? Você escreve menos. Portanto, o que é um intervalo de células? Intervalo de células é um conjunto de células contíguas. Olha só, é bonito, sei lá, vai que alguém pede a definição desse troço na prova. Então, você sabe que um intervalo de células é o quê? É um conjunto de células João, contíguas, ou seja, vizinhas, ok? Olha, note bem, não existe intervalo entre a célula A1 e a célula G8 sem passar pelas do meio. Então, o intervalo A1, o meu intervalo é de A1 até A10 e de A100 até A200. Isso não é um intervalo, são 2. Intervalo é um conjunto sequencial. Quando você diz esta até aquela, isso é um intervalo e engloba todas as células do meio, ok? Vamos lá? Voltando aqui para o Excel, voltando para nosso brinquedinho aqui, certo? Sim, um detalhe é que, claro, óbvio e evidente, no Calc funciona do mesmo jeito, ó. Eu poderia fazer aqui igual soma de A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, A6, ponto e vírgula, A7. E fecho parênteses. Poderia fazer isso, o resultado é 243, perfeito. Mas também posso fazer assim, ó, igualzinho. Soma A1, 2 pontos, A7. Portanto, de A1 até A7. E o resultado é o mesmo. Ok? O cálculo também faz distinção. Ó, quando você pede de A1 até A7, ele envolve o intervalo com uma borda azul, indicando que você apontou para o intervalo inteiro. Certo? E aqui, cada um vai ser uma cor diferente. É colorido, bonitinho, mas deu trabalho para escrever. Ok? Bom. Então você já sabe o que é um intervalo. Já sabe como trabalhar com o intervalo. João, eu consigo mesclar, para fazer a soma, por exemplo, eu consigo mesclar intervalos apontando para mais de um. Claro que você consegue. Imagina que o seu professor, aquele chefe, professor não, aquele chefe, quer que você limpe ou dê o aviso. Vamos dar um aviso é mais tranquilo, né? Limpar é mais barra pesada. Mas depois do que você disse a ele, se ele mandasse limpar, eu não ia estranhar, não. Mas imagine o seguinte, ele manda você dar o aviso nas salas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 e 21. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 e 21. Ou 20, 21 e 22. Você poderia fazer o seguinte, dê o aviso, olha como é que ele vai falar, dê o aviso nas salas
1 a 3. Vou botar até para a gente não confundir. 1 até 3. E 9 até 13 e 21 até 23. Pronto. Essa é a ordem que o chefe vai dar. Agora ele está usando até. Bom, se você quer transformar essa expressão em uma equação, desculpa, em um apontamento para as funções do Excel, eu quero somar as células tais até tais, e tais até tais, e tais até tais. Bom, é simples. É só você entender que o até sempre será traduzido como 2 pontos. O i sempre será traduzido como ponto e vírgula. Portanto, ó, não tem para onde correr. Se o elaborador de prova for usar uma expressão em que você pode identificar até e i, você sabe que até vai ser necessariamente 2 pontos e i vai ser necessariamente ponto e vírgula. Quer ver? É muito fácil. Traduzir do português para o Excel é muito fácil. Então, o elaborador pede assim: para somar as células de A1 até A10 e C2 até C8. Que função devemos escrever? Imagina uma pergunta como essa. Minha gente, ó. Primeiro, o que você quer, e aí é óbvio, é a única que a gente aprendeu, né? Você quer somar. Então a função é soma, igual soma, certo? Aí ele me deu exatamente de onde? De A1 até A10. Isso aqui necessariamente é um intervalo. Então, A1 até A10, certo? E, olha só, já não é mais intervalo, vou trocar de cor aqui. C2 até C8, isso aqui é outro intervalo. Portanto, aqui nós temos um intervalo, aqui nós temos o segundo intervalo, certo? Aí, como cada intervalo vai ser um argumento diferente, lembre-se, um intervalo é necessariamente um argumento. Um intervalo, ele pode apontar para milhares de células. Um intervalo pode apontar para milhões de células, certo? Mas um intervalo é considerado um argumento. Então, se você vai apresentar 2 argumentos, você tem que separar. Se você vai apresentar 2 intervalos, que logicamente são 2 argumentos, você vai ter que separá-los por ponto e vírgula. É por isso que esse i ele é interpretado como ponto e vírgula. Até 2 pontos, até 2 pontos. Mas, ó, A1 até A10 e C2 até C8. Fecha parênteses. Pronto. Isso aí, essa soma, essa equação, essa função que você está escrevendo, ela vai fazer o quê? Ela vai somar todas as células que estão aqui com todas as células que estão aqui. Portanto, ela vai somar A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Todas essas células serão somadas. Ok? Tudo tranquilo até aí? Não adianta responder porque eu não vou ouvir, mas eu espero que esteja tudo tranquilo aí, certo? Não caia mais nessa, ok? Vamos dar uma evolução, vamos dar uma evoluída nos intervalos, ok? O que eu vou mostrar agora para vocês é um segredo. Na verdade, não é segredo, já existe há muito tempo. Só funciona no Excel, mas já existe há muito tempo, que é o seguinte. Nós sabemos que o até, eu vou botar até entre aspas, tá? Porque até no Excel se escreve como 2 pontos. No Excel e no Calc. A noção de até para fazer intervalo, então 2 pontos é o que nós chamamos de indicador de intervalo. Alguns vão chamar de operador de intervalo, né? Lembra que a gente falou sobre operadores mais cedo, numa aula anterior, quando eu falei de operador de soma, operador disso? Então, o 2 pontos é considerado o operador de intervalo. É ele que diz que aquela expressão vai ser um intervalo de células. No Excel existe outro operador ou outros operadores de intervalo, que é o seguinte.
Se você faz A1, 2 pontos, A10, significa todas as células de A1 até A10, o intervalo, ok. Mas isso pode ser escrito também assim, ó, A1, ponto A10, só um ponto. Também funciona. Agora, um detalhe, isso aqui só no Excel, tá? Aqui é Excel e Calc. Eu diria que isso aqui é a forma oficial, ok? De fazer intervalo. 2 pontos. Mas se você escreve com um ponto só, funciona. Um ponto também funciona. E aí é que vem a brincadeira. Não é só um ponto. São quantos pontos você quiser colocar entre uma e outra. Por exemplo, funciona, João, peraí, funciona se eu fizer A1, ponto, ponto, A10, funciona. Funciona se eu fizer A1, ponto, 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 A10, funciona. Na verdade, eu acho que tudo isso da questão do ponto foi feito por causa dessa. Para a gente ter a noção de A1, reticência a 10. Né? Talvez o fato do Excel aceitar isso seja justamente por 3 pontos. Mas se você escreve A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para dar sorte, A10, também funciona. Funciona. É óbvio que se você escreve qualquer uma dessas aqui, só lembrando, tá? Qualquer uma dessas aqui, inclusive a do 1 ponto, o Excel transforma na oficial, ele transforma nos 2 pontos. Eu lembro de uma prova do CESP-UNB em 2001, para o Tribunal de Justiça aqui de Recife, de Pernambuco, e aí um aluno, eu fui para o local de prova, ver como tinha sido a prova e tal, eu estava começando na carreira de professor e tal, quer dizer, para concurso, né? Em 2001 eu já tinha 5 anos, não é bem um começando, mas foi um concurso muito grande, foi o primeiro grande concurso em Pernambuco, do TJ e tal. Então eu fui ver como tinha sido a prova, o pessoal saindo. Aí teve uma questão que falava sobre, sei lá, era B8, B20, alguma coisa assim. Aí o aluno sai da prova, olha professor, eu não caí nessa não. Vê só, eles botaram 2 pontos deitado e eu sei que 2 pontos é em pé. Aí eu parei, olhei para ele e fiz assim, tu não assistiu todas as aulas não, né? Faltou justamente essa, porque isso aqui também funciona, ok? Vamos fazer o teste, vamos entender isso aqui. Entender a gente já entendeu, espero, né? Vamos fazer o teste aqui no Excel e no Calc. Primeiro no Excel, porque isso realmente só funciona no Excel. Ó, vê só isso aqui. Igual, soma, A1, ponto, 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 A6. Ó, eu não preciso nem dar Enter. Ele entendeu isso como um intervalo. Vê, que já pintou de azul. Se eu usasse um outro símbolo qualquer, tipo % A6, ó, ele já não teria entendido. Então ele entendeu como um intervalo. Vamos ver, A1 ponto A6. Entendeu como intervalo, certo? A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A6. Entendeu do mesmo jeito, do mesmo jeito. Aí eu fecho parênteses, dou Enter, certo? Ele faz o cálculo. Deu um resultado diferente. Ele não deu um resultado diferente. Essa célula está formatada com 4 casas decimais, mas o resultado é 680, o mesmo resultado. Só o formato do número, o enfeite é que está diferente. Mas olha só, quando eu abri aqui, ele trocou aqueles 12 pontos, um atrás do outro, pelo sinal de 2 pontos, que é o oficial. Ok? Então, no Excel, esses símbolos também são aceitos como operadores de intervalo. O ponto, o simples ponto, ou qualquer outra quantidade de pontos sequencialmente dispostos, servem como operador de intervalo. Ok? Vamos lá. De novo, outra. Vamos no Calc agora. Né? No Calc, se eu tentar fazer igual, soma, A1, ó, 1, 2, 3, A7. Fecho parênteses, não sei se vai funcionar. Ó, funcionou não. Realmente o Calc na nova versão ainda não aceita isso. Certo? Não aceita ponto, não aceita, ó. Certo? Aqui ele está pensando que é referência. Lembra aquela história da referência?
planilha, ponto, célula. Ele, no caso de um ponto aqui, ele pensou que eu estava fazendo uma referência e não um operador de intervalo, ok? Portanto, nesse nosso caso aqui, a gente já viu como funciona a questão de fazer intervalo, inclusive com sinais especiais do Excel. Vamos voltar aqui para o Excel, certo? Agora imagine o seguinte, eu vou escrever diversos números aqui, excluir aqui as células para tirar a formatação, mas imagina aqui 10, 20, 30, 40, 60, aqui eu vou digitar mais rápido sem narrar para vocês, porque vocês sabem quais são os números que eu estou digitando, né? Pronto. Aí a pergunta aqui é a seguinte, eu quero somar, olha só, eu quero somar esses números aqui, da célula A1 até a célula A4, da célula B3 até a célula B5 e da célula C2 até a célula C4. Pronto, eu quero somar esses três conjuntos aí, num cálculo só. Eu poderia fazer a burrice de fazer igual soma, aí lá vai A1, A ponto e vírgula A2, ponto e vírgula A3, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula B3, ponto e vírgula B4, ponto e vírgula B5, ponto e vírgula C2, ponto e vírgula C3, ponto e vírgula C4, poderia fazer essa burrice. Mas se eu fizer essa burrice exatamente agora, você deixar de me assistir porque você já aprendeu que tem um jeito mais fácil. E você não ia admitir que eu fizesse isso, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é mais rápido, claro, né? Então, lá vamos nós, igual, soma. Ainda tem um jeito mais rápido, que seria o seguinte, você pegar o mouse aqui, seleciona logo essas células aqui, que é o que você quer, né? Até C4, até A4, aí digita ponto e vírgula, aí vem aqui e digita ponto e vírgula, arrasta e digita ponto e vírgula, e finalmente vem aqui, arrasta e ponto e não precisa de ponto e vírgula aqui. Olha a escrita da nossa função, ó como é que ficou. Exatamente como você faria se alguém te perguntasse como fazer isso. Deixa eu cortar até aqui a escrita. Pronto, ó. Se alguém te perguntasse como é que eu somo essas células aqui, aí você faz igual soma, aí tá aqui, ó. A1 até A4, que pega essas células aqui, que estão envoltas no azul. B3 até B5, que pega essas células aqui. E, finalmente, C2 até C4, que pega essas células aqui. E estamos conversados. Entre os intervalos, obviamente, já que são intervalos diferentes, você coloca o ponto e vírgula. Portanto, lendo essa função em português, como é que você faz? Essa função em português é, eu quero que você some de A1 até A4 e B3 até B5 e C2 até C4. Pronto. É o que está escrito aí, em bom português. Ok? E aí, sinceramente, meus amigos, a brincadeira corre solta aqui. Corre solta a brincadeira. Se você escrever exatamente isso que está aí, o Calc entende do mesmo jeito. Não importa se o elaborador faz uma questão sobre Excel ou faz uma questão sobre Calc. É dessa mesma forma de escrever, igualzinha, não tira nenhuma, não tem nenhuma diferença. A única diferença, lembrando, é que o Excel aceita ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, como substituto ao símbolo de 2 pontos vertical. Isso e o Calc não aceita. Salvo essa diferença, não existe mais nenhuma diferença entre eles, ok? Bom, o que é que a gente viu sobre intervalo? Não tem muito o que ver sobre intervalo. Tem uma coisa que é muito, muito importante para você, certo? Vamos lá. Com isso, veja só, muitas questões vão vir com isso, podem vir com isso aqui, você não vai se encontrar problema com isso aqui. Mas tem uma que eu preciso mostrar a vocês, certo? Preciso sim. O Enter, o resultado deu 494, perfeito. Vamos lá. A pergunta é,
Vamos tirar aqui o zoom. E aí a pergunta: como somar os números contidos em todas as células da coluna A? Como somar os números contidos em todas as células da coluna A? Aí você faz, é fácil, isso é fácil. Eu faço assim, igual soma de A1 até a 1.048.576. Porque lembra, a planilha do Excel tem 1.048.576 linhas. Vai da linha 1 até a linha 1.048.576. Ok? Ok, beleza. Isso aqui funciona? Sim. Funciona no Calc? Sim. Funciona no Excel. Portanto, isso aqui é uma resposta válida. Resposta válida à pergunta. Tranquilo, essa resposta é perfeita. Igual soma de A1, 2 pontos, até 1.048.576, ok. Mas e se você não lembra? Ou e se você prefere, ou se eles te perguntam outra além dessa? É isso aqui, ó. Igual soma A, 2 pontos A. Essa é a forma de fazer um intervalo para uma coluna inteira. Coluna inteira. A, 2 pontos A, ok? E salvo esteja enganado, a gente vai testar isso, só funciona no Excel, ok? Não funciona no Calc. Da mesma forma, João, eu gostaria de somar todas as células da coluna F. Não tem problema, igual soma F, 2 pontos F. Todas as células da coluna F serão somadas, da F1 até a F1.048.576. Ok? João, e nas linhas? Eu tenho como fazer nas linhas também? Tenho. Por exemplo, eu quero somar todas as células da linha 4, da linha 5, por exemplo, dessa linha 5. Eu mostrei como somar todas as células da coluna A, mostrei como somar todas as células da coluna F, e eu quero somar agora todas as células, eu disse todas as colunas da coluna F, não, todas as células da coluna F, e agora eu quero todas as células da linha 5. Bom, célula da linha 5 poderia ser assim, igual soma de A5 até, olha só, a gente não é obrigado a fazer só intervalo vertical, não. A gente pode fazer intervalo horizontal, certo? Intervalo horizontal, por exemplo, nesse caso aqui do Excel, somar só essas três aqui, imagina. Nesse caso do Excel, eu quero somar só essas três aqui, ok? Somar essas três é o quê? O que você faz? É fácil, igual soma A5 até C5. Pronto. Eu posso fazer ele horizontal? Claro que posso fazer ele horizontal. E daqui a pouco eu vou mostrar você como fazer ele diagonal também, no início da próxima aula, certo? Então, eu quero pegar todas as células horizontalmente falando. Todas as células horizontalmente falando. Como é que eu faço isso? Você pode fazer de A5 até XFD5. XFD, lembra? XFD é a última coluna da planilha do Excel. Posso fazer assim, pego toda a linha 5. Funciona também. Isso aí funciona no Calc? Não. Por que não funciona no Calc? Porque o Calc não vai até XFD. O Calc vai até AMJ. Lembra disso? Então, eu poderia no Calc fazer de A5 até AMJ5, que é o número de colunas do Calc é menor. Poderia fazer? Poderia. Funcionaria. Agora, no Excel tem uma que pode ser feita que é tranquila. 5, 2 pontos, 5. Pronto. Olha só que ele já desenhou até o azulzinho ali. 5, 2 pontos, 5. Portanto, 5, 2 pontos, 5 significa todas as células da linha 5. Todas elas. Certo? Portanto, vamos lá, voltar ao nosso
amigo aqui, de A5 a XFD5 funciona no Excel, certo? No Calc, vou botar aqui Excel, e no Calc, para pegar todas as células da linha 5, teria que ser até a MJ5, certo? No Calc, porque o Calc tem menos colunas que o Excel. Lá em cima, né, esse nosso exemplo aqui funciona nos dois porque o Calc e o Excel têm exatamente o mesmo número de linhas, 1.048.576, certo? E aqui, finalmente, um que só funciona no Excel, mas facilita a vida da gente, né? Soma 5, 2.5. Isso aqui só funciona no Excel e serve para somar todas as células contidas na linha 5, ok? Se fosse na linha 8, adivinha? Isso, 8, 2.8. Se fosse na linha 10, 10, 2.10. E aí, todas as células daquela linha, daquela coluna seriam incluídas no cálculo, ok? Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje, mas ainda tem mais. Ainda vamos trabalhar com intervalos, sim. Vamos trabalhar com alguns segredinhos de intervalos. Depois disso, a gente já pode passar para outra função. Eu estou usando a soma como exemplo, porque a soma é muito versátil e é a função mais fácil, né? Aquela que você entende qual é o resultado dela, ok? Tudo tranquilo? Então, sim, eu fico imaginando uma pegadinha como essa, mas depois eu falo sobre ela. Eu vou ficar imaginando pegadinha não, eu vou fazer a pegadinha numa questão para você cair de novo, feito a gente fez nas aulas passadas. Bom, com isso a gente finaliza, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência e participação de vocês. Fiquem de olho na próxima aula. A próxima aula também vai trazer muitos segredos ainda sobre intervalo de células. Nós vamos resolver ainda alguns segredinhos de intervalos de células. Certo? A gente está chegando perto de concluir Excel do ponto de vista do que realmente é importante para a prova. Tá? A gente vai ver um Excel que você consiga entender e como ele é importante para a sua prova. Assim que a gente terminar essa questão toda de funções, de tudo e tal, aí a gente vai entrar na parte da firula do Excel, do enfeite, das barras de ferramentas e tal, ok? Mas a gente se vê na nossa próxima aula, se Deus quiser.